Fala, minhas traças, tudo bem com vocês? Sim, depois de 10 anos, 11 na verdade, né, porque lançou ano passado, eu venho falar pra vocês sobre as minhas impressões de leitura de Sol da Meia-Noite. Heart beat fast, colors and promises. Amor da minha vida, vamos lá. Eu estava quando foram vazados os 10 primeiros capítulos. Stephanie Meyer ficou puta da vida e disse: não vou fazer, não vou lançar, que é pra aprenderem a ter respeito. Aí ela foi, pagou com a língua e lançou um com 30 capítulos. Então vamos lá. Sol da Meia-Noite. Que livro lindo e emocionante para os fãs de Crepúsculo. Eu jamais indicaria pra pessoa que ainda não é fã de Crepúsculo começar por Sol da Meia-Noite. Esse livro aqui tem a visão do Edward dos acontecimentos em Crepúsculo. Ou seja, o que aconteceu em Crepúsculo, aqui também vai acontecer. Só que vai ser visto pela visão do Edward. Ou seja, onde ele estava, o que acontecia, quem estava pensando o que ao redor. E ele vai contar tudo pra gente, porque o Edward é o maior fofoqueiro. Se bem que o Emmett que tem uma cara de fofoqueiro. Pra quem não conhece Crepúsculo, primeiramente, onde você viveu? A gente vai ter o Edward, um vampiro centenário, conhecendo Isabella Swan, a garota nova da escola, que é tímida e desastrada. E ele vai acabar tendo momentos engraçados e interessantes quanto a isso. Nós somos transportados diretamente pra 2008, em que a gente vai viver toda essa história novamente. E eu vou dizer pra vocês, tá igualzinho, ó. Tá igualzinho. O máximo que a gente pôde notar foram as diferenças de escritas entre os 10 capítulos que saíram lá naquela época. E agora a gente tem um Edward um pouquinho mais evoluído. Mas assim, surtadinho, né? Do jeito que mamãe ama. E se você veio aqui falar mal do Edward, não adianta, mulher. Ele sabe. Essa é a pior coisa. Ele sabe. Eu já chorei nos agradecimentos. Sim, porque o agradecimento é muito emocionante para um leitor que de fato acompanhou a saga, que viveu todas as experiências, que tava lá, sabe? Eu achei muito emocionante. Olha, é isso, até porque a gente cresceu junto. Dedico esse livro a todos os leitores nos últimos 15 anos que se tornaram parte tão importante da minha vida. Quando nos conhecemos, muitos de vocês eram adolescentes com os olhares encantados e radiantes, cheios de sonhos para o futuro. Espero que nesses anos que se passaram vocês tenham concretizado os seus sonhos e que torná-los realidade tenha sido ainda melhor do que vocês imaginavam. E aqui ela leva a gente direitinho, assim, pro fundo do nosso coração, de onde a gente tava sofrendo e vivendo, lendo e assistindo Crepúsculo naquela época. Ela leva direto a gente pra lá. Então ela já acertou em cheio. Em Sol da Meia-Noite, o Edward já começa com aquela coisa meio Mr. Darcy. Ele é muito inspiração do Mr. Darcy da Jane Austen. E é aquela coisa de meio que humanos são inferiores, odeio humanos, eca. E aí o que acontece? Entra a Bella com um cheiro totalmente diferente, o cheiro mais doce e mais viciante que ele sente na vida. E o que é que ele pensa? Não importa, gente, vou ter que matar todo mundo sim, porque sinto muito. E aí começa a planejar 1000 formas de matar todo mundo naquela sala pra ele poder acabar com tudo e chupar o sangue da Bella sem ninguém perceber. Então ele ia matar a Bella. Se não fosse pelo senso de, meu Deus, o Carlisle vai me julgar. O Edward é tão pagador de língua quanto o Mr. Darcy. Ele começa a dizer que ela não tem nada demais, que não tem por que eles olharem. Ele vai e diz assim, não, mas pro humano ela até é bonitinha. No fim, ele já é o amor da minha vida. E a raiva do Edward é exatamente isso. Quando ele percebe que ele não vai conseguir ficar longe dela, isso não é uma coisa positiva. É tipo, eu não vou conseguir me afastar. Nem que eu fuja dela, eu vou continuar querendo esse sangue, eu vou rastreá-la pra poder matar ela. Então, assim, só tem 2 opções. É ame ou fuja, né? Aqui você só tinha essas 2 opções. E o Edward fez exatamente isso. Acabou que todo o excesso de violência nele, né, virou um excesso de proteção. E aqui o Edward pira um tanto. E ele nota que ele tá pirando. O melhor é isso. Ele nota que ele tá completamente fora dos limites de respeito à humanidade com cuidado e segurança. Que ele tá invadindo o espaço da Bella sim, mas que se ele já cometeu outros crimes, o que seria uma invasão a domicílio? Não é, Edward? E ele realmente, ele é muito psicopata nessa questão de tipo, vou perseguir, vou tomar cuidado. Ela vai ter que ter cuidado. Bella também é a pessoa mais desastrada do mundo. Parece que o azar vai atrás dela de uma forma bem intensa. O Edward acaba tendo muito trabalho, sim. Então a raiva do Edward é a seguinte. Ele vai amar aquela garota frágil pelo resto da existência dele. E a garota vai continuar sendo frágil. Porque o Edward é o quê? Não faz nada a respeito disso. Eu amei. Enquanto isso tá tudo acontecendo lá com a Bella, né, gente? E aí a Bella é o quê? Aquela personagem, ela é muito altruísta. É uma personalidade da Bella que a gente vê muito. Principalmente aqui pelos olhos do Edward. Mas vamos falar que a Bella é um pouquinho sem noção, porque o cara chega e diz que é um perigo, ele diz que é isso e aquilo, e a Bella
Não, mas não importa não. Ela escolhe que ela vai ficar com ele e vai fazer ele ficar com ela. E é isso que vai acontecer. Então, os dois vivem rodeados de várias inseguranças, apesar de tudo isso, inclusive. Eu vou dizer que eu amei a explicação da capa, eu achei muito legal. É toda uma referência ao submundo, a Perséfone comendo a Romã condenada no submundo, e ele fazendo essa referência a ele ser o Hades e ter condenado a Bella a uma vida de submundo, a não viver uma vida de verdade. Que seria a questão de ela não se manter humana e com essa humanidade. Ele acabar deixando ela presa a uma vida limitada de vampira. Assim, limitada, né? Bella, zero senso de preservação, mas uma personagem leitora, que do jeito que a gente ama e adora. E mostra, inclusive, que às vezes ela tem um senso de pensar nas coisas que o resto do pessoal não pensa. Mas isso também acontece assim. Não é todas as vezes, não. O excesso de sacrifício da Bella acaba deixando as coisas um pouquinho mais difíceis do que o quanto ela tenta ajudar. Só que a gente tem que trazer os problemas reais, gente. Esse livro aqui tem um problema real, porque assim, não parece, mas ele tem 700 e tantas páginas. Por quê, gente? Crepúsculo tem menos de 400 páginas, e aqui a gente vai ter a mesma história, só que o Edward tem mais de 100 anos de vida, né? E ele pensa muito, ele pensa muito. E ele lê o pensamento dos outros. Então a gente tem o quê? Os pensamentos do Edward, que já não são poucos, e o pensamento de todo mundo ao redor dos acontecimentos, entendeu? Então o livro fica muito grande, fica cansativo, principalmente por um erro primordial que foi o que aconteceu aqui, que foi ela ter feito só 30 capítulos. É muito pouco, muito pouco, muito pouco. Tinha capítulo de 40 minutos no Kindle. Não tem condições pro leitor que não gosta de parar a leitura no meio. Nesse livro aqui não tem como você ficar só lendo capítulo por capítulo, porque é dor e sofrimento, mas todos os capítulos valeram a pena, porque tem muita explicação. Tem muita explicação. A gente vê Rosalie, a gente vê Jasper, a gente vê Alice, a gente vê a história do Carlisle, a gente vê a história da Esme, a gente vê a história do Edward, a gente vê mais da Jessica sendo cobra, a gente vê mais da Angela sendo perfeita, a gente vê os pensamentos do Edward, quanto ao Jacob, de tratar ele como criança e no final ele sentia um tanto de ciúmes. Enfim, não tem como ser menor. Sabe? Não tem como ser menor. Eu só queria que ela dividisse os capítulos. Não tem problema nenhum. Eu leria 700 páginas tranquila. Mas divide mais capítulos. Só isso que eu queria. Eu achei muito interessante a questão dos beijos aqui. Porque na visão da Bella, os beijos são sempre muito cálidos, muito cheios de cuidado, muito ternura, sabe? E nos beijos do Edward, pro Edward as coisas estão pegando fogo. E engraçado que assim, do nada, ele evolui ao ponto de não conseguir pegar na mão dela a fazer um monte de coisa. Isso mostra pra gente também que a visão do Edward já era uma visão arcaica. Então, o que pra ele era uma coisa uau, pra Bella era uma coisa meio a gente podia melhorar. Então, é muito interessante a gente ver essa diferença quando a gente vai analisar essas duas cenas que são muito iguais. Eu amei a cena do beisebol, maravilhosa, maravilhosa. E percebi que minha cabeça fica um pouco variada, porque como eu assisti muito os filmes, no filme, quem fala que o cheiro da Bella dá pra sentir até do outro lado do campo é a Rosalie. Então, na minha cabeça, essa fala era da Rosalie. E não é. Quem fala essa fala é a Alice. Os filmes foram mega fiéis. A gente tem que falar aqui, pelo menos o livro de Crepúsculo tá muito bem adaptado. Muito bem adaptado. E a gente tem que ser grato a isso. Afinal, muita gente foi introduzida ao universo de Crepúsculo, que introduziu o universo dos livros por meio desses filmes. Então, obrigada por ter feito parecido. Quanto à caçada na visão do Edward é muito legal. Mas eu confesso que, assim, de carro eu achei bem estranho as coisas que aconteceram. Eu sempre imaginei eles correndo. Eu nunca imaginei um avião, um carro. Eu sempre imaginei eles correndo e resolvendo as coisas, tudo na base dos pés. Eu amei a história. Eu amei. E eu agradeço muito por ter comprado esse livro. Porque, sem dúvida, ele vai ser um acréscimo maravilhoso na minha vida. Muito obrigada, Stephanie Meyer, por ter pagado com a língua e ter trazido mais desse livro, desse universo pra gente. Tem muita coisa maravilhosa. Muito obrigada por ter voltado à minha sensação de adolescente aqui. Crepúsculo tem toda uma participação na minha vida que, meu Deus, não tem nem como saber de onde que começou essa paixão. Eu acho que começou quando meu irmão trouxe, sem querer, ele trouxe o filme errado. Ele trouxe um filme, tipo, ele tava em preto e branco quando eu assisti a primeira vez Crepúsculo. Então, obrigada, Crepúsculo. Obrigada, Crepúsculo. Mas e você, já leu esse livro? Me conta aqui. Se você ficou até aqui, coloca #stall, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Não esqueça de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima.